Tudo Ô, bom? Visoto, muito obrigado. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter dividido aí o espaço da sua agenda conosco. A gente sabe que, dentre esse cenário que a Francisca acabou de comentar, tirar principalmente os gestores, né, os alocadores de recursos, dada a volatilidade intensa, né, que a gente tem tido nos últimos dias, não é fácil, então a gente agradece aí o espaço, essa reserva de tempo para falar com a gente no momento que a gente tem aí num momento bastante agitado. Eu queria fazer só, assim como foi feito com a Francisca, uma rápida apresentação aqui sobre a sua expertise, sobre a sua carreira, para que a gente possa nivelar aí com todos, ou dividir com todos o nosso palestrante. Então, o Visoto, responsável pelas estratégias de curto prazo da Vinci Partners, Equity, Hedge Funds e Investment Solutions. O Visoto foi sócio-diretor da Risk Office entre 99 e 2007. Ao longo da sua carreira, exerceu atividades relacionadas ao desenvolvimento de produtos e prospecção de clientes no segmento institucional. O Visoto é formado em engenharia e mestre pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Lovisoto, da mesma forma que nós fizemos com a Francisca, eu queria fazer uma provocação aqui antes da sua apresentação, que é justamente o seguinte: diante dessa perspectiva de um cenário de muita volatilidade, principalmente que os gestores de renda variável aí estão enfrentando, e muitas incertezas, dentro de uma alocação de recursos, disciplina, ativismo, visão de longo prazo, podem ser fatores chaves de sucesso? Obrigado, tem a palavra. Bom, vou tentar responder essa sua pergunta ao longo da apresentação aqui, né? Então, vou compartilhar a tela. Enquanto eu faço isso, eu queria agradecer você, o Barata, turma de investimentos, né? O Daniel, a Ludmila, também aí os colegas de painel, a Francisca, o Guilherme. Eu espero que vocês estejam vendo aqui já a apresentação, né? Mas assim, acho que sim. Acho que, na verdade, o segredo do sucesso está aí, está na disciplina, visão de longo prazo, né? E isso é tudo que, na verdade, a gente tem e que vocês têm como participantes quando a gente está investindo, gerindo recursos previdenciários de longo prazo, tá? Sim, então, para começar aqui, quer dizer, vamos ver ao longo dos anos, eu acho que assim, tem uma parte da apresentação que foi legal, que vai ficar bem complementar com o que a Francisca mostrou, então tem bastante número ali de dados econômicos que ela passou, eu obviamente não vou passar, mas então vocês vão juntando as coisas aí na cabeça de vocês e vamos tentar tirar uma conclusão no final. Então, assim, para a gente obter inflação mais 6 ao longo dos anos, aqui a gente tem 10 anos, a classe de ativo que teve a maior rentabilidade, a classe de ativo que teve a menor rentabilidade e onde ficou 6% em termos reais. A gente escolheu 6% em termos reais por uma questão de simplificação, a gente sabe que cada plano tem um parâmetro, tem uma meta, mas 6 é um número que acho que ainda funciona bem, tá? E o interessante é a gente ver que essas classes que são as classes que têm o melhor comportamento ano a ano, elas vão variando bastante, né? Às vezes, até a classe que teve o pior comportamento num determinado ano, no outro ano ela vai se comportando melhor. E isso gera elas vão se alternando ao longo do tempo, né? O que isso já assim mostra para a gente, que acho que é o ponto importante? Quer dizer, não existe uma classe de ativo, não existe uma fórmula milagrosa para a gente obter essa rentabilidade de longo prazo que a gente quer, que aqui nesse caso é a inflação mais 6, e que é o que a gente planeja para o longo prazo. Não existe essa solução mágica. Não existe uma única classe de ativo que eu vou ficar investido o tempo todo e vou resolver meu problema e posso ir para casa, esquece que não vou ter nunca problema. Não existe. O que existe é a gente ter uma composição de carteira, que a gente aqui no nome técnico chama de asset allocation, mas isso é só um nome bonitinho para uma carteira bem diversificada, e é a gente saber ponderar os pesos em cada uma dessas alternativas de investimento ao longo do tempo. Para quê? Para ter uma carteira que no final de um período longo vai me entregar inflação mais 6. Então, o segredo é ir olhando os cenários, como a Francisca mostrou, e ir reponderando a carteira ao longo do tempo, tá? Porque é praticamente impossível a gente acertar, no ano que vem a melhor classe de ativo vai ser essa. Aí você põe 100% dos seus recursos nessa classe de ativo. Aí no outro ano você fala, olha, agora a melhor classe de ativos vai ser essa.
Porque esse exercício não existe, tá? Ninguém tem esse nível de confiança e consegue fazer essa previsão, tá bom, turma? Então, assim, esse slide aqui é bem antigo até, né, do que Asset Allocation, mas a gente acha que é um processo que envolve disciplina, rebalanceamento. Por quê? Porque 93% do retorno de uma carteira ao longo do tempo vai vir do Asset Allocation. No caso de vocês, vai vir do perfil que você escolheu, por exemplo, conservador, moderado e agressivo. Não adianta você investir num perfil conservador e depois de um período longo de tempo você falar, meu retorno foi baixo. Porque a lógica diz que quem investiu numa carteira agressiva, depois de uma janela longa, provavelmente vai ter um retorno maior do que quem investiu no período na carteira conservadora, tá? E a questão de fazer market timing, que assim todo mundo exige dos gestores, você tem que acertar ali qual é a hora de ter bolsa, qual é a hora de não ter e tal, responde por 7% dos recursos, tá? Ou seja, de novo, o gestor não vai fazer mágica, tá? O alocador não vai fazer mágica. Então, essa é a primeira parte. A segunda parte que eu acho importante a gente falar é um pouquinho, assim, do efeito manada, de olhar o retrovisor, que é esse comportamento que, em geral, acaba acontecendo com os investidores no nível, assim, individual, né? A gente vê muita gente fazendo isso. Então, aqui eu vou pôr 4 exemplos, tá, turma? Para a gente aprender o que a gente não deve fazer, tá? Aqui é como fazer coisas erradas, então, o que a gente deve evitar. Tá? E são 4 historinhas dos últimos anos. Se a gente voltar no tempo, a gente vai levantar um monte de historinha aqui, tá? Então, crédito. Né? Teve uma hora lá, em 2018 até 2019, foi moda. Vamos investir em crédito e tal, que crédito é bom, dá 110 de CDI, 102 de CDI, não tem volatilidade e é a certeza de que eu vou bater o CDI. Né? Nessa época, o juro ainda estava legal, não era tão baixo que nem ficou no ano passado, e teve uma montanha de recurso indo para alguns fundos de crédito. A gente pegou 2 aqui de exemplo. No primeiro período, que teve uma queda mínima, a gente já começou a ver resgate. Depois veio a crise do Covid, aí realmente teve um volume maciço de resgate, a cota desses fundos despencou. E o que aconteceu depois dali para frente? Continuaram sofrendo resgate esses fundos. O que deveria ter acontecido nesse momento? Nesse momento, até assim, a Francisca colocou um gráfico legal ali do prêmio de crédito, né, que ela falou que o prêmio vem caindo, né, e hoje em dia está ali um pouco acima de 1%, mas nesse período aqui o prêmio de crédito chegou a 4%. Então, muito provavelmente, quem se deu bem investindo em crédito foi quem pegou nessa hora aqui e alocou em crédito. Quem alocou em crédito aqui ganhou dinheiro. Quem resgatou aqui consolidou perda. E se a gente for calcular, dependendo da perda que o investidor teve, ele vai demorar muitos anos para recuperar. Então, esse é o primeiro caso de como não fazer. Esse é o caso, de que a gente deveria usar a disciplina e rebalancear a alocação que a gente tem em crédito nesse momento. Vamos pegar fundo imobiliário. Esse também foi moda, um monte de lançamento de fundo imobiliário. Então, o pessoal estava negociando ali mais ou menos 500 milhões dia, 500 mil reais médio de 500 mil reais por CPF na B3, né, de fundos imobiliários ali, dezembro de 19, janeiro 20. Veio o Covid. O que aconteceu com o IFIX, que é um benchmark dos fundos imobiliários? Despencou, né? O que aconteceu com o volume desde então? Ficou num patamar muito mais baixo. Nunca mais voltou aos 500. Então, hoje em dia, a turma negocia 60% do que negociava lá atrás, sendo que o preço do IFIX está muito mais descontado do que estava antes. Então, quer dizer o seguinte, na hora que estava caro, todo mundo adorava negociar fundos imobiliários. Na hora que tem prêmio, que o negócio caiu, todo mundo saiu correndo do mercado. Então, esse é o segundo exemplo do que como não fazer. Vamos para o terceiro exemplo, que acho que esse é mais óbvio. A Bolsa, em 2015 e 2016, estava 45, 47 mil pontos. Né? Aí, quando a gente olha o número de participantes da Bolsa, né? A gente estava vendo alguma coisa ali perto de 40 mil, mais ou menos, CPFs. Desculpa,
A gente estava com um número mais ou menos perto de 200 mil, 300 mil participantes, CPFs cadastrados na Bolsa. Quando a Bolsa chegou em 120 mil pontos, o número de CPFs disparou, né? Então, aí você vê que as pessoas decidiram, a Bolsa é legal. Só que aí a Bolsa já estava 120 mil pontos, né? Por que que o número de CPFs não cresceu quando a Bolsa estava nesse nível? Porque as pessoas olham no retrovisor. Elas veem que a Bolsa rendeu muito, elas olham para trás e falam assim, o que teve uma rentabilidade boa? E entram naquele investimento quando ele já teve uma rentabilidade boa, e não quando ele ainda estava com o preço descontado. Então, esse é outro erro. E o que a gente está vendo agora é um pouco disso, né? Em relação ao investimento no exterior ligado ao investidor individual, né? A gente vê aqui, o dólar, né, no ano passado chegou a 5,40 lá em abril. Quando a gente olha o número de pessoas físicas cotistas de fundos de investimento exterior, estava em 55 mil. Aí o dólar ainda está alto, né? Está ao redor ali de 5,60, 5,70. O número de cotistas foi para 350 mil. Sendo que a Francisca colocou, quer dizer, o dólar é super difícil de prever, só que agora, talvez no longo prazo, provavelmente o que a gente vai ver é um movimento de valorização do dólar, né? Dado que aqui no Brasil o juro está alto. Não tem mais aquela, talvez assim, ainda existe uma ou duas forças em relação à desvalorização, mas provavelmente hoje já tem umas 4, 5 forças para jogar a favor da valorização do dólar. Então aqui, interrogação. Muito provavelmente, se a gente for convidado aqui para falar no ano que vem, pode ser que esse aqui seja um novo caso de retrovisor e de movimento de manada que as pessoas vão ter feito na hora errada. Agora, assim, individualmente, essas 4 classes de ativos, né? Falando grosso modo, investimento no exterior, fundos imobiliários, renda variável, crédito. Faz sentido o investidor de longo prazo ter na carteira? Claro que faz. Claro que faz. O que eu tenho que saber é me aproveitar em cada janela de tempo para fazer o rebalanceamento e aumentar ou reduzir a exposição ao longo do tempo. Tá? Então, eu vou falar alguns slides de cenário macro, depois vou passar um pouco pelo micro da bolsa e falar de oportunidades, tá? Então, assim, vou chamar atenção para alguns pontos que eu acho que às vezes as pessoas não colocam e que, assim, tem chamado muita atenção. Quer dizer, a gente está num momento muito diferente ali de 2014, 15, 16, tá? Eu aí, talvez, o único ponto que eu tenho a discordância ali da Francisca é que aquela crise, na verdade, ela foi um pedaço local, mas ela tem um componente externo que é forte, que foi a queda das commodities, né? Ali foi quando as commodities fizeram um movimento assim, despencaram, foi quando o petróleo chegou a 25 barril, né? E aquilo para o Brasil, que é um país exportador de commodities, teve um impacto fulminante. Então, fora algumas questões internas que não estavam andando bem, a gente teve um impacto externo avassalador, tá? E aí, quando a gente olha agora o que tem acontecido, a gente não tem commodity sendo ameaçada, pelo contrário, commodity está num preço super alto. Se a gente pegar pelo índice de commodities, subiu quase 50% em uma janela de 12 meses, né? E a gente está tendo, por causa talvez desse fortalecimento do preço das commodities, algumas variáveis assim econômicas do lado da economia real, assim, chamando bastante atenção. Então, quando a gente olha formação bruta de capital fixo, a gente voltou ao patamar de 20% do PIB. Fazia muito tempo que a gente não tinha esse nível. Tá? E isso aqui, em geral, está ligado ao investimento de longo prazo, né? A gente viu o volume de concessão, volume aí agora ontem, né? O leilão de 5G, a gente vê a parte de infraestrutura, a gente viu um monte de leilão de concessão de aeroportos, quer dizer, isso tudo, saneamento, isso tudo chama investimento. Então, todo investimento de infraestrutura precisa de um caminhão, né? Assim, então, quando a gente olha a venda de caminhão, muito acima de 19, tá? E talvez não está vendendo mais porque está faltando componente. A gente sabe que o pessoal está entregando caminhão sem pneu, tá? Para vocês terem noção. E o pessoal compra e pega pneu que já tem e põe para rodar, porque está precisando, né? A gente vê produção de bens de capital também muito acima do patamar de 19. Então, assim, do lado do investimento, as coisas estão funcionando, tá? Do lado do mercado de trabalho, também tem melhora, tá? A taxa de desemprego teve uma leve redução. De novo, ninguém aqui está falando que está bom, tá? Mas teve melhoras.
tá? E se a gente pegar o estoque de emprego formal, também já teve uma bela recuperação, tá? Então, a gente vê do lado de emprego uma melhora. E aí, dívida PIB, esse gráfico é super importante, acho que a Francisca colocou um gráfico, talvez ali levando em conta algumas variáveis, e talvez levando em conta a questão fiscal, do teto, mas assim, se a gente levar em conta uma premissa que a gente considera assim meio ok, que é PIB de 2,5, juro real de 3, né, a gente chega numa dívida PIB que se estabiliza em 76%. Sim, de novo, em condições normais de temperatura e pressão, e aí a gente vai ter que ver o que acontece com essa história do teto de gastos, né? Então, a gente tem um cenário que também, de novo, aí como ela mostrou em 2019, era 70 e poucos, então assim, e o superávit primário melhorando bastante, ou seja, os dados do lado fiscal, do lado de dívida PIB, quer dizer, a gente já passou pelo pior momento, de novo, sujeito ao que vai acontecer agora, né? Mas a gente tem uma visão aqui que a gente passou pelo pior momento. Os números, de novo, ela também mostrou, então vou ser breve aqui. Quando a gente olha Ibovespa, olhando o PI forward, tirando o Petro e Vale, que obviamente distorcem bastante esse número, a gente acha que o PI está baixo, ou seja, quando esse número está baixo, aspas, seria o equivalente a dizer que a bolsa está nos momentos que são mais propícios a eu fazer compras, tá? Porque a bolsa estaria barata. Quando a gente olha uma outra medida que a gente chama de prêmio de quanto que a bolsa está dando de retorno acima do mercado de renda fixa, ou seja, quanto que a bolsa vai me entregar de retorno acima da renda fixa, e aqui a renda fixa é considerada a taxa de juro real de 10 anos, a gente também está nos níveis maiores de prêmio, né? Mais ou menos 4, tem gente que calcula até em 5,5, né? Então é um prêmio alto. E o curioso dessa vez, se a gente voltar no tempo, a gente vai ver que, em geral, quando esse prêmio estava alto, é que a taxa de juros estava baixa, né? Porque como é um menos o outro, então se a taxa de juros ficasse muito baixa, esse prêmio subiria. Só que agora a gente está no momento onde o prêmio está alto, com a taxa de juros num patamar alto. E isso aqui é novidade, tá? Então você tem um prêmio interessante para investir em bolsa, sendo que a renda fixa também tem uma taxa de juros atrativa, tá? E depois eu vou tentar mostrar por que isso está acontecendo. Aí a gente teria que olhar também comparativamente ao mundo, né, a outros emergentes. Quando a gente olha essa medida de PI e compara com outros países, você vê que a gente está entre os países emergentes que, de novo, está mais barato em relação ao resto dos emergentes, né? E aí, por que talvez isso tenha acontecido? Primeiro, porque as companhias saíram da crise lá de 2015, 2016 muito mais eficientes. Então, se a gente olha, por exemplo, uma medida aí que é dívida, né, quantas empresas têm de dívida sobre EBITDA, elas se desalavancaram muito, né? Houve uma desalavancagem muito grande das empresas listadas. E elas continuam assim, tá? Não adianta a gente pensar que agora, no ano passado, elas tomaram muita dívida por causa do Covid, elas estão numa situação pior. Não, 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 não. Tá vendo? Os números continuam baixos. Então, isso é um sinal importante para a gente levar em consideração e, às vezes, não fazer comparação com outros períodos de maneira errada, tá? E os lucros das empresas, né, continuam, assim, se superando, vindo cada vez mais fortes. As estimativas de lucro estão muito fortes, tá? Então, as empresas estão reportando resultados muito bons. Óbvio que provavelmente a gente vai ver um impacto para frente por causa ainda do aumento do custo financeiro, eventualmente por causa de uma economia crescendo menos, mas como as empresas estão numa situação mais eficiente e as empresas da Bolsa são as empresas mais eficientes do país, né? São as empresas maiores e tal, elas têm uma vantagem em relação à economia como um todo. Quando a gente compara a Bolsa brasileira com aí outras bolsas do mundo em geral, a gente vem de 10 anos muito ruins. Olha, assim, se a gente comparar os últimos 10 anos, está aqui, ó, o retorno anual do EWZ, que aí seria o Ibovespa em dólar, é menos 5,5%. O retorno do S&P é 14,5%. A gente simplesmente ficou 20% ao ano atrás do S&P, tá? Então, até nesse jogo, pensando assim em asset allocation, rebalanceamento, você sabe a direção que você deveria mover, né? Quando a gente olha também o S&P em relação a commodity, né, você vê que o S&P está quase que no all-time high dessa relação, né? As commodities, na verdade, estão muito baratas em relação ao S&P, né, que é esse ponto aqui que a gente está agora. Provavelmente isso aqui tende a subir, as commodities, na nossa visão,
desde 2020, entraram numa trajetória de alta, né? Então, muito provavelmente, isso aqui pode ter um pouco de reversão, né? Essa reversão, como eu falei, tende a ajudar o Brasil. Olha como o PIB brasileiro tem uma correlação alta com as commodities. Tá vendo? Aqui você vê o CRB, que é um índice de commodities, e na linha azul você vê o PIB do Brasil, né? Variações aí de 12 meses. Então, se a gente continuar enxergando commodities em alta, aquele investimento sendo feito, a gente pode ter uma situação assim diferente do que foi naquela crise de 15, 16, tá? E olhando do nível de preço atual, provavelmente a gente tem um cenário muito favorável ao rebalanceamento das carteiras e esse investimento de longo prazo. O que assim às vezes me frustra, né, como assim alguém que acompanha o setor faz tempo e sabe que o recurso de vocês é para o longo prazo, é que às vezes essa questão assim da escolha dos investimentos e tal não é feita levando em conta esse horizonte de investimento que vocês têm. O prêmio mais barato que vocês têm para capturar é esse prêmio de ser investidor de longo prazo. Tá? É como aí a Francisca falou, aquele 1% ao ano a mais que você vai ganhar só pela disciplina de ser investidor de longo prazo, faz aquela diferença toda no valor do benefício. Você tem a obrigação, por ser um investidor de longo prazo, de ir lá e capturar. Esse prêmio que você ganha rebalanceando a carteira é outro 1%, mais ou menos ao ano, se você fizer os rebalanceamentos na frequência correta, e às vezes os participantes acabaram abrindo mão, porque eles saem do perfil agressivo e vão para o conservador na hora errada, ou saem do conservador e vão para o agressivo na hora errada. Tá? E aí eles vão rasgando dinheiro ao longo do tempo, um dinheiro que às vezes é irrecuperável. Tá? Sobre as oportunidades, né? Você acha que assim, se a gente estivesse falando no ano passado, eu acho que o ano passado foi o pior ano que, na minha visão, eu vi, né? E assim, eu devo ter feito uns ALMs faz muitos anos aí. Assim, eu nunca vi um ano tão difícil para fazer um ALM, né? Acho que a gente não tinha prêmio quase em nenhuma classe de ativo, né? Você tinha uma taxa de juro real muito baixa, o CDI com uma taxa de juro real negativa, então era muito difícil de você alocar, né? Tanto é que você ficava num mundo muito binário e que acabava te jogando quase que para a bolsa, 100% para a bolsa, 100% para o exterior, jogava em poucas classes de ativos, né? Com essa a volatilidade que a gente passou e vem passando esse ano todo, e que eu acho que continua por mais aí talvez uns 8, 10 meses, você tem uma situação muito diferente. Todas as classes de ativos têm muito prêmio, né? Então, aqui é um outro jeito da gente ver aquele prêmio da curva de crédito, né? Só que aqui eu estou olhando cada faixa de rating, o prêmio que a gente tem ao longo do tempo. Então, repara, se eu investir num tipo de título que é da faixa de risco A, se eu investir num título curtinho, eu vou ter um prêmio de 1,5. Mas se eu investir num título longo, eu tenho 2. A pergunta é, eu como fundo de pensão, posso investir nesse título longo? Eu posso. Se eu for pagar benefício longo e conseguir dimensionar, só nessa mudança, nesse alongamento de prazo, eu estou ganhando 0,5% ao ano, né? E eu tenho isso para outras faixas. Aí, entre investir num título público e investir no crédito, faz sentido eu investir no crédito? Faz. Eu vou estar ganhando 1,5%, 2% acima da NTNB por estar investindo em crédito. Mas crédito tem um risco maior? Tem. Se eu montar uma carteira diversificada da maneira correta, eu ainda dou uma mitigada nesse risco. Provavelmente meu prêmio cai um pouco, mas mesmo assim ele é acima do prêmio do título público, tá? Então, pronto. Esse é o primeiro prêmio que eu deveria me aproveitar e saber usar. Aí vamos falar um pouco de fundo imobiliário, né? Eu dei aquele exemplo e mostrei o que aconteceu lá em 20, mas olha agora, como a gente vai vivendo um período diferente, né? Um período de lockdown, onde as pessoas ficaram em home office, então teve impacto nos shoppings, teve impacto nas lajes corporativas, e também passou por um período de aumento da taxa de juros, né? Grande parte dos fundos imobiliários tiveram algum tipo de impacto para baixo. Só que quando a gente olha para frente, que é sempre o que interessa, hoje, a preço de hoje,
A gente já vê aqui o dividend yield, né, que é a taxa de distribuição de dividendo dos fundos imobiliários, né, usando o IFIX como base, já é ao redor de 9, 9,5%. Então, se eu comprar hoje, eu vou estar recebendo um dividendo de mais ou menos 9,5%, olhando para frente nessa classe de ativo. Pô, 9,5% já faz sentido. Se eu olhar para frente 12 meses, eu vou estar diversificando e ainda tenho 9,5% de taxa, que é maior provavelmente do que o CDI corrente, e provavelmente isso aqui vai se recuperar mais. Depois, se eu olhar no detalhe, o preço dos ativos dentro dos fundos. Em vários casos, os preços dos ativos que estão sendo negociados dentro dos fundos estão abaixo do custo de reposição. O que quer dizer isso? Quer dizer que é o seguinte, se eu pegar um prédio aqui, eu estou em São Paulo, tá, turma? Se eu pegar um prédio aqui numa região de São Paulo comercial, comprar um terreno do lado e for construir o prédio, provavelmente aquele prédio vai ficar 30% mais caro do que o prédio vizinho que está negociado dentro do fundo imobiliário. Tá? Ou seja, o fundo imobiliário, o ativo dentro dos fundos imobiliários, está sendo negociado com um desconto de 20% a 30% do custo de reposição, do custo para eu construir um prédio equivalente àquele. Tá? Então, tem algumas oportunidades aí na mesa. Quem vai... Agora, será que esse desconto eu vou recuperar ele em 6 meses? Será que eu vou recuperar ele em 1 ano? Isso é muito difícil de falar. Tá? Agora, quem vai ganhar esse prêmio que está na mesa? Quem olhar para o longo prazo. Quem tem dinheiro para o longo prazo. Tá? Então, aqui a gente vê outro tipo de prêmio. Né? Na renda variável, como eu falei, a gente também enxerga prêmio. Né? Eu estou usando só esse slide aqui como base para conversar. Mas a gente também enxerga prêmio. A gente viu um movimento, de novo, muito forte de realização da Bolsa. Esse movimento realmente não tem conversado com o resultado das empresas, com o nível de risco das empresas e dos negócios, por mais que a gente coloque ainda algum desconto para um cenário que a gente possa ver à frente de piora, tá? A gente não está vendo essa conversa assim muito clara, tá? Ou seja, os preços estão refletindo muita piora, tá? Isso provavelmente se deve à falta de interesse pela classe de ativo. Né? E de onde vem a falta de interesse? Vem de um juro maior, vem de um apetite menor, provavelmente do investidor estrangeiro, vem de um desinteresse do investidor institucional, vem de uma alocação que na nossa cabeça aqui hoje, dos fundos multimercados locais, está muito próxima a zero. Na verdade, se a gente fizer a conta até, eu acho que o pessoal na média está vendido, ou seja, está apostando contra. Então, assim, do lado técnico, né, que é do lado do posicionamento do mercado, o mercado está muito pouco posicionado nesse tipo de ativo. Tá? Então, isso acaba gerando um prêmio muito grande para quem? Para quem, de novo, tiver apetite de comprar e carregar para o longo prazo. Tá? Esse cara provavelmente vai se beneficiar disso. Em quanto tempo? Em 6 meses? 1 ano? Não sei. Mas que agora é um bom momento para estar rebalanceando a carteira de renda variável em direção às compras, com certeza é. Aí, quando a gente olha a parte mais estruturada, né? A parte de private equity, essas coisas mais ilíquidas, né? A gente também vê prêmio, né? Na verdade, seria como se eu olhasse a bolsa com ainda algum prêmio por ficar sem liquidez por uma janela mais longa. Então, tem prêmios ainda maiores. Muito provavelmente, as novas safras de fundos de private equity que estão sendo levantadas agora e que o pessoal está investindo agora, vai conseguir fazer negócios muito bons olhando para frente, tá? Por quê? Porque o mercado está trabalhando com um nível de desconto, um nível de prêmio, né, sobre o risco muito alto, tá? Então acaba acontecendo. E você olha na base histórica, os melhores gestores de private equity conseguem agregar um retorno bem grande sobre a renda variável, tá? Então esse é um ponto que também vale a pena a gente chamar a atenção. Sobre investimento no exterior, a gente também acha que faz sentido ter na carteira. Por mais que o cenário seja assim, no longo prazo o real vai se valorizar, vale a pena ter investimento exterior? Vale. Por quê? Porque é a classe de ativo que genuinamente gera diversificação sobre a parcela local de investimentos. Tá? Então, de um jeito muito simples, dá para vocês verem nesse gráfico aqui. Todo ano, quase,
que a bolsa vai para um lado, o dólar vai para o outro. Então, aqui você pega lá, 2001, a bolsa caiu 11%, e o dólar, subiu 19%. 2002, a bolsa caiu 17%, o dólar subiu 52%. E você vai olhando, ano a ano, esse movimento acaba acontecendo. Obviamente, tem os anos que são um movimento contrário. Então, você pega lá, 2003, o real se valorizou 18%, então o dólar caiu 18%, mas aí a bolsa subiu 97%. E você vai assim. Os anos que as duas classes de ativos andam para o mesmo lado, eles andam a favor do investidor, tá? Então aí os dois sobem. Então, numa carteira de investimento, sempre faz sentido eu ter essa parcela de exposição a investimentos no exterior, tá? Essa é a nossa visão aqui. Óbvio que às vezes você vai ter que fazer algum hedge, você vai ter que ser mais tático, mas faz sentido. O quanto ter? Depende de quanto risco o Brasil você tem do outro lado. E aí você vai fazer essa ponderação, tá? Não adianta você fazer uma carteira que não tem risco no Brasil, uma carteira toda, vou exagerar, de ativo ligado ao CDI, e colocar investimento no exterior, porque aí esse vai ser o único risco que você vai ter na sua carteira, e aí se acontecer esse movimento do real se valorizar, você vai perder dinheiro. Aí não faz sentido, tá? Depois, para eu concluir aqui, passar a palavra para o Litz, eu não escrevi aqui, mas vale eu voltar e falar assim, de dois riscos que eu acho que são os riscos importantes que tem no mercado, tá? Eu acho que um risco, a Francisca falou, que é a questão do teto, é entender esse fiscal como vai se comportar, né? E o segundo risco, eu acho que está ligado à inflação e principalmente agora, numa segunda variável, a gente olhar a inflação global, né? Como eu falei aqui, a gente enxerga as commodities ainda fortes por bastante tempo. Provavelmente essas commodities fortes, a gente está vendo e vocês acompanham pelos jornais, ela leva a alguma situação interessante pelo mundo, né? Quer dizer, é todo mundo reclamando que o preço do petróleo sobe e gera inflação, está faltando mão de obra, o custo da mão de obra tem subido e assim por diante. Então, assim, essa questão da inflação, e principalmente agora, quer dizer, a inflação aqui no Brasil, a gente já viu ela muito forte esse ano, provavelmente vai ficar acima de 9%, ao redor de 9%. Mas essa inflação persistindo por mais tempo, contaminando o mundo inteiro por mais tempo, acho que esse é um fator de risco que merece atenção, e esse, na minha visão, é o grande fator de risco. Como a gente, como investidor de longo prazo, como gestor de recursos previdenciários de longo prazo, consegue se proteger disso? Diversificando muito a carteira em várias classes de ativos. Essa é a melhor maneira, porque se você concentrar tudo numa única classe de ativo, provavelmente você corre o risco de dar tudo certo e você ser o campeão, ou você perder muito dinheiro numa janela longa, tá? E é difícil dizer para vocês que a renda fixa, por mais que ela seja ligada à inflação, ela vai ser a classe de ativo que vai te proteger disso, tá? Muito difícil. Então, assim, com isso eu encerro aqui. Eu acho que eu fui dentro do tempo, hein, Litz? O risoto é excelente, foi rigorosamente dentro do tempo previsto. Da mesma forma como nós fizemos com a Francisca, a gente vai reservar o tempo para essa nossa, assim que a gente terminar a próxima palestra, para a gente poder falar um pouco mais sobre a alocação. Mas eu não queria deixar de pontuar uma questão que eu acho importantíssima, além dessa viagem que você nos proporcionou ao longo do tempo, falando muito naquilo que deu certo ou não deu certo, ou seja, as lições aprendidas de uma série de classes de ativos, acho que uma questão que fica latente é justamente para os gestores, de que essa visão do efeito manada, né, ou do retrovisor, ou de olhar para o retrovisor, obviamente deve ser evitada. Né? A gente precisa aliar aquilo que é o entendimento de oportunidade com a visão de longo prazo, para que a gente possa navegar aqui entre os nossos cenários. De qualquer forma, a gente tem uma composição de cenário agora bastante interessante, onde você tem aumento de taxa de juros, o que obviamente faz com que a gente olhe mais para isso, com que a gente tenha essa oportunidade de trazer para a carteira títulos indexados à inflação mais prêmio, enfim, para recomposição. E bolsa, por outro lado, a gente tem bolsa que, como você falou, teve um ajuste bastante significativo, ou seja,
a gente tem um movimento de olhar para o título público federal, muitas vezes em detrimento da própria liquidez ali disponibilizada pela renda variável. Eu queria só emendar uma pergunta que tem a ver justamente com esse ajuste recente. Bolsa, a gente teve um resultado negativo durante quase 4 meses seguidos, né? A gente está falando que o risco político e fiscal, inclusive, como você bem pontuou, traz um ingrediente adicional para a Bolsa. A gente está falando aqui numa composição em que Bolsa muitas vezes não está refletindo o resultado que as empresas estão proporcionando. 105 mil pontos, né? É o que a gente tem aí visto nos últimos dias. Você acha que isso já captura esses ajustes ou captura esse cenário realmente que a gente está vivendo e ainda refletindo um cenário futuro de mais incerteza? Uma pergunta sua é boa. O que eu acho, Litz, é que a gente tem um cenário, como eu também falei, bem volátil para os próximos 10 meses. Tá? Então, é muito difícil, e eu não... Você sabe que a gente brinca aqui que tem 2 tipos de gestores, né? Essa frase nem é minha, é do Rabá. Tem os que mentem e os que erram. A gente prefere estar entre os que erram, né? Então é o seguinte, a gente acha que o mercado é muito volátil, né, daqui para frente. Provavelmente falar que a bolsa não pode cair abaixo do 105, eu não falaria nunca, pode cair abaixo do 105. Agora, se você me falar assim, 105 é um nível que te dá conforto de rebalancear as carteiras na compra, me dá conforto. Perto do que eu estou vendo, né, por várias métricas e as métricas de resultado, me dá conforto sim de rebalancear as carteiras na compra. Agora, a bolsa pode chegar lá nos 90, 95 mil pontos? Pode. Aí provavelmente o que vai acontecer ali? A gente vai fazer uma segunda rodada de rebalanceamento na compra. Eu acho que é essa disciplina que eu prego, assim, que a gente tem que ter, tá? Porque o que acaba acontecendo na maior parte das vezes é você tentar acertar o ponto que a bolsa chegou na mínima. E aí a pessoa perde o momento de rebalancear, tá? Nosso track record aqui, de olhar assim, rentabilidade de bolsa ao longo do tempo, em geral, é mais ou menos assim, 8% acima do Ibovespa, 6 a 8% acima do Ibovespa, né, numa janela longa. E se a gente pegar o quanto que o Ibovespa dá de retorno e tal, em termos reais, é um retorno acima das NTNBs longas. Entendeu? Então, assim, se eu olhar uma NTNB longa, e a gente tem que olhar sempre esse exercício relativo também, né? A gente olha a NTNB longa lá perto de 6, sei lá, 5,70. E olha a bolsa, do jeito assim que a gente entende que é correto de investir, dando 6% acima do Ibovespa, eu prefiro para o longo prazo ter alocação mais em bolsa do que na B longa. Além do que, do lado do risco, é um outro exercício interessante, quero dizer, aquela mesma tabela que a Francisca colocou. Se você colocar os piores retornos da B longa, né, as pessoas têm que sempre comparar também banana com banana, laranja com laranja. Então, assim, se ela olhar o quanto que as Bs longas estão caindo esse ano, eu espero que o Guilherme tenha esse slide aí, porque eu não coloquei aqui, provavelmente está caindo tanto quanto a Bolsa, sendo que o retorno potencial futuro é menor. Então, assim, parece milagroso, mas não é, tá? Não é. Ótimo, bom, muito obrigado pela resposta. Eu acho que a gente já tem, inclusive, uma pergunta inicial para o Guilherme, justamente com esse ponto que você acabou de falar, além de outras, obviamente, que esse efeito que o aumento no prêmio das NTNBs tem causado na precificação, né? E aí, leia-se, a gente vai falar um pouco sobre precificação marcada na curva do mercado, na oportunidade em que a gente estiver falando com o Guilherme, fica cada vez, obviamente, mais latente, trazendo para a gente aí um resultado momentaneamente menor, mas que, claro, como você falou, olhando para o longo prazo, garante que aí a gente tenha um retorno bastante adequado. Então, Lovisotto, mais uma vez, obrigado. Eu vou pedir para que você agora aguarde um pouquinho. Eu vou chamar já para o nosso papo o Guilherme e vou aproveitar para pedir que continuem mandando as perguntas aí pelo nosso Q&A, que assim que a gente tiver o final da apresentação do Guilherme, a gente começa a discutir aqui, fazendo uma rodada de perguntas e respostas.